A cobertura geográfica, como um objetivo de mídia, tem que pensar em qual é a extensão do cliente anunciante e do quanto ele consegue distribuir o seu produto. Então, hoje a gente vai pensar em como organizar o objetivo de mídia de cobertura geográfica, saber como que a gente pode distribuir a nossa informação, a nossa mensagem publicitária em todo o território, certo? E óbvio que esse território tem a ver com a capacidade de distribuição do cliente anunciante. A cobertura geográfica, ela é, bem dizer, a definição das prioridades regionais da sua campanha. A gente tem que pensar o seguinte, ó, que mesmo que a gente precise, vamos supor, pegar uma praça inteira, Santa Catarina inteira, por mais que a gente precise distribuir a mensagem publicitária em Santa Catarina toda, fica difícil da gente distribuir tudo de maneira igual, por exemplo, fazer com que todo mundo de todas as áreas que a gente quer impactar consigam ver a nossa mensagem. Isso porque existe uma questão que é bem prática, que são os próprios veículos de comunicação. Em algumas regiões, os veículos de comunicação não só são mais desenvolvidos, têm uma capacidade maior de distribuição, e tem a questão de qual é a preferência de consumo daquela localidade, se são veículos locais, se são veículos nacionais. Então, tem todo esse problema. Vamos supor assim, eu quero fazer um anúncio em uma determinada cidade, ou melhor, cobrir todo o estado de Santa Catarina, e tem algumas cidades em Santa Catarina que não possuem produção de conteúdo local. No sentido assim, eles não têm exatamente um jornal do meio-dia ou um jornal da noite específico da região. Então, você vai ter que buscar meios de comunicação, ou melhor, veículos de comunicação que tenham uma distribuição geográfica o suficiente para buscar aquela cidade. Às vezes também, dentro do mesmo veículo, vamos supor que a gente queira pegar o veículo rádio, a gente tem alguns veículos que são de distribuição estadual. Ou seja, se você contratar uma rádio específica, tu estaria cobrindo toda a região, todo o nosso estado. Né? Só que algumas cidades, por mais que esse veículo de comunicação chegue à cidade, não necessariamente ele é super ouvido. Nem sempre aquela rádio que você contratou é ouvida em todas as regiões. E você precisa conseguir as pessoas daquela cidade para virarem seus clientes consumidores. Então tem toda essa questão que a gente precisa pensar quando nós estamos determinando o nosso objetivo de mercado geográfico. Uma outra questão, então, é que para a gente conseguir definir a área de cobertura da campanha, é que também a gente precisa saber exatamente onde que o cliente anunciante vende mais e onde que ele precisa vender mais. Ou seja, a gente está falando do que? De quais são as regiões em que o cliente anunciante precisa de manutenção de mercado, ou seja, onde a estratégia de distribuição do cliente não muda daquele produto, e onde ele tem um interesse em fazer uma estratégia de penetração de mercado, que é quando as estratégias de distribuição do cliente mudam. Ou seja, você pode lidar com N fatores. E, mais uma vez, por isso que o briefing de mídia é tão importante, tá? Porque pensemos assim, você precisa saber, na hora que você está fazendo a tua campanha publicitária, qual é a intenção do seu cliente em termos locais. Ah, eu já vendo o suficiente no Vale do Itajaí e agora eu quero entrar no mercado de Florianópolis. Você tem uma estratégia diferente de mídia que você vai precisar utilizar, certo? Mas, ao mesmo tempo, não adianta você não anunciar nada no Vale do Itajaí, só porque você já tem o espaço, e jogar toda a sua força de mídia para Florianópolis. Porque senão você corre o risco de perder o mercado do Vale do Itajaí. Então, assim, você precisa saber exatamente quais são as intenções do cliente em termos de manter o mercado, ou seja, a estratégia de distribuição dele não muda, e você tem que ver se ele tem estratégia de distribuição que vai mudar, porque ele vai penetrar em algum mercado ou precisa aumentar as vendas. Dependendo do caso, se o cliente anunciante quer manter o mercado, ele vai anunciar mais onde ele vende mais. Ou seja, eu não vou mudar a minha estratégia de distribuição, eu vou continuar distribuindo o meu produto exatamente onde ele está. Se isso é o que o cliente anunciante está falando, tu tem que pensar, bom, então onde é que ele vende mais? Onde é que ele tem um potencial maior em que as pessoas já estão consumindo? Eu vou, então, pegar esse lugar onde ele vende mais e anunciar mais.
para manter a fidelidade do cliente consumidor e buscar clientes consumidores em um lugar em que ele já vende bem. Porque fica mais fácil, é como se você precisasse de menos repetição da mensagem, precisasse convencer menos as pessoas de que o produto é bom, porque ele já circula no mercado. Agora, se a situação é o cliente, ele quer aumentar, ele quer penetrar num mercado novo, ele quer lançar, ele é entrante em algum mercado. O que você vai fazer? Você sabe que você vai precisar anunciar mais onde ele vende menos. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa, um restaurante, vamos supor, que é em Itajaí, e agora eu quero abrir uma filial dele em Balneário Camboriú. E isso é falado no nosso briefing de mídia, o nosso cliente quer isso. Então você sabe que nessa campanha os teus esforços de mídia vão precisar ser mais em Balneário Camboriú, né? Porque você está entrando nesse mercado. Então, assim, a gente costuma dividir os mercados em 4, tá? Para ficar mais fácil, mais didático, vamos dividir os mercados em 4. Então, o primeiro que você tem que analisar, você tem que perceber na hora que você está olhando para o teu cliente anunciante, você tem que perceber qual é o mercado em que ele já tem bastante participação de mercado, tá? Então, assim, são áreas em que é necessário manter a posição atual ou há até possibilidade de conquistar um pouquinho mais de participação. Mas ele já está lá, ele já está bem estabelecido, ele é um lugar muito bom que você pode trabalhar, né? Um outro mercado que você tem que olhar, quando você está fazendo uma análise para escolher os melhores mercados, é analisar qual é o mercado em que ele está se preparando para uma expansão. Então, são regiões em que se deve preparar para receber o lançamento do produto ou a marca anunciante. Se ele não está fazendo uma preparação para expansão, teu cliente anunciante, ou seja, ele não quer abrir uma loja em outro lugar, ou ele não quer lançar um produto em outro lugar, ele não está interessado em aumentar a sua distribuição para outros mercados, esse mercado aqui você não vai pensar. Você vai pensar na participação de mercado e no potencial de vendas, que são potenciais, são lugares potenciais em que se encontra oportunidades de crescimento e um aumento do share, tá? Então aqui ele já está estabelecido, ele já tem um lugar ou confortável ou de liderança que você tem que manter, e aqui você tem um espaço em que ele já está estabelecido, ou seja, não estabelecido, mas ele já distribui, ele já está nessa praça, mas ele tem muito mercado ainda para abrir. E, por último, você tem os mercados que nós chamamos de secundários, que são mercados em que não vai ter investimento, ou pelo menos não vai ter investimento direto. Vamos supor, você tem uma região aqui em Santa Catarina que não é o seu interesse, mas não tem problema se você conseguir chegar com a tua mensagem lá. Então, você vai comprar os seus veículos de comunicação, os seus espaços publicitários, por exemplo, em todo o Alto Vale do Itajaí, e tudo bem se aparecer a mensagem publicitária em Barra Velha, mesmo que Barra Velha não seja o seu mercado potencial de vendas. Mas os meios de comunicação que você comprou, a distribuição das emissoras ou da rádio ou da TV, vamos supor que vocês comprem espaço nesses tipos de veículos, nesse tipo de meio, o sinal acaba chegando até lá. Então, você impacta indiretamente esse espaço, mas não é a sua intenção primária impactar, por exemplo, Barra Velha ou Pissarras, porque vamos supor que não é onde o seu produto chega, né? E aí, a maneira com a qual você vai escolher quais são os mercados que você vai utilizar, você vai ter que entender que isso depende exclusivamente da pesquisa do mídia e das necessidades do cliente, juntamente com a capacidade de distribuição. Então, só para lembrar, são 3 elementos que você precisa pensar bem. Um é a capacidade de distribuição do teu cliente anunciante, tá? Quais são as necessidades dele mercadológicas no momento e se essas necessidades elas são divididas em mercados. E C, depende da sua pesquisa em relação aos veículos de comunicação. O quanto que você conhece da região, o quanto você conhece os veículos de comunicação no geral, onde que eles têm a tendência a ser mais caros, onde eles têm a tendência a funcionar melhor, na região em que você está trabalhando, quais são os veículos mais assistidos, qual é o comportamento do consumidor em relação a isso, tá? Então, assim, claro, esse é o tipo de informação que vai depender da cancha de mercado do profissional de mídia.
né? Ninguém aqui vai exigir que um acadêmico de comunicação saiba exatamente todas as informações sobre os veículos de comunicação. Mas isso é importante vocês saberem que isso vem com a prática. Essas informações vão vindo de acordo com o tempo de carreira que você tem, de acordo com o tempo de experiência que você tem dentro de uma agência publicitária ou de um departamento de comunicação em uma empresa que você trabalha. Você vai aos poucos conhecendo os vendedores dos veículos de comunicação, vai conhecendo os meios mais consumidos, os veículos mais consumidos, quais que estão dando mais certo em quais categorias de cliente anunciante. Então, isso tudo vem com a experiência do mercado, né? Então, aqui eu estou passando para vocês um passo a passo, mas mais de maneira a instruir vocês, para vocês conhecerem o processo e vocês poderem passar por esse processo com segurança. E aí, agora o que eu quero mostrar para vocês é como apresentar isso para o cliente anunciante. E como que vocês devem apresentar isso para mim quando vocês forem mostrar os objetivos de mídia para vocês, né? Então, assim, quando você tomar uma decisão de cobertura geográfica da campanha, você primeiro precisa me mostrar quais são os locais que vocês consideram prioritários. Em termos de, primeiro eu preciso saber se o cliente vai aumentar a distribuição dele ou não. Então vamos supor que não. Olha, não, vai tudo igual, não existe nenhuma mudança na distribuição do produto do cliente. Então vocês vão ter que mostrar assim: olha, eu tenho esse produto, eu tenho essas e essas regiões, que é onde meu cliente anunciante está distribuindo, já distribuído, e nessas aqui são as que eu vou prestar mais atenção. Por quê? Porque é onde o cliente vende mais, ou porque é a determinação do cliente anunciante que ele quer aumentar mais a venda em determinado local. Enfim, isso vai ficar a cargo da decisão do mídia. E também levando em consideração aquilo que eu falei, as pesquisas dos veículos de comunicação, as pesquisas que ele faz com o próprio cliente anunciante para saber as necessidades dele e também a própria capacidade de distribuição do cliente anunciante. Como que normalmente eu gosto de apresentar isso? Eu gosto de apresentar em mapas, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, isso aqui eu peguei um mapa da orla do Rio de Janeiro e eu fiz uma simulação como se fosse uma apresentação que eu faria para o cliente anunciante, tá? Então eu mostro para ele assim, ó, olha, esse lugar aqui é onde o produto é distribuído. O que eu quero trabalhar é o que está em azul é trabalhar com o maior esforço possível, onde tem maior importância, porque é a orla do Rio de Janeiro. Vamos supor que meu produto seja mate, né? Eu quero vender mate na praia. Então, eu quero ampliar os meus esforços de mídia justamente na orla. Por quê? Porque onde o meu consumidor está, é onde ele está com mais vontade de consumir esse produto, é onde ele vai ver o meu produto com mais facilidade, é onde tem os melhores veículos de mídia exterior, é onde eu quero trabalhar com mais foco na minha campanha. Aqui nessa região específica, eu vou fazer uma ação promocional. Tá vendo que eu estou marcando para ele aqui? Que aqui é quando, por exemplo, eu teria distribuição, degustação do meu produto ou fazer alguma atividade específica. E aqui nessa outra região, que está em amarelo, que é mais para dentro do Rio de Janeiro, eu não preciso ter tanto esforço de mídia. Então, o que eu vou fazer? Aqui nessa região que eu preciso de mais esforço, eu vou concentrar os meus meios exteriores, as minhas mídias exteriores, e aqui toda essa região eu vou pensar as minhas mídias eletrônicas. Então, vou trabalhar com rádio, TV nessas regiões aqui, em que vai enquadrar tanto a região que é mais importante para mim, tanto a região que é mais importante para mim, quanto a região que eu preciso de menos esforço de mídia.